Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do evento Primeira Feira de Ciência do Estado do Mato Grosso, e o tema de hoje é como o cacau vira chocolate. Podemos começar, falando que o cacau é a principal matéria-prima do chocolate, feito, por várias etapas de processamento, como a torra, a moagem e do que, das amêndoas, que é um fruto. Essas amêndoas então são secas em um processo industrial, dentro de uma indústria de alimentos, Mas também deve vir outras questões, outras perguntas, quando a gente vai no supermercado, qual chocolate consumir, que tipo? O branco, o preto, o mais claro, o marrom? E aí, como que a gente consegue identificar um bom chocolate? É lógico, o paladar já é o nosso primeiro parâmetro, mas também nós podemos levar em consideração outras variáveis, O que realmente é melhor para a nossa saúde? Então, como nós podemos identificar o cacau, que é a matéria-prima base na produção de chocolate? Ele é utilizado, para fazer esses chocolates e derivados, mas do cacau também é possível produzir cacau em pó e a manteiga de cacau. Não só a indústria de alimentos também utiliza essa matéria-prima, mas a indústria farmacêutica e cosmética. Alguém aí também já teve essa curiosidade de passar um creme com base de cacau na pele? Esse interesse também por outras áreas, advém do próprio entendimento das propriedades aí presentes, as propriedades nutricionais, a composição química dessa matéria-prima, tá? Então, é possível também utilizar, em outras empresas e outras indústrias essa matéria-prima. E aí também, alguém também já se perguntou de onde vem o chocolate? Como que nós podemos entender essas etapas de produção? E na produção do chocolate, qual que é o ingrediente mais importante? Bom, quando a gente compra, o produto lá no supermercado, nós devemos fazer uma leitura ali do rótulo na parte de ingredientes e verificar qual é a matéria-prima que está sendo utilizada para produzir aquele chocolate, E provavelmente, quem tiver interesse agora em diante, vai verificar que o primeiro ingrediente é o cacau. O cacau, então, ele é o fruto do cacaueiro, e apresenta grande importância econômica, sendo utilizada na alimentação humana e também na indústria, como eu disse anteriormente, farmacêutica e também cosmética. Ele tem benefícios para a saúde, pois apresenta propriedades que nós podemos chamar de anti-inflamatórias, antioxidantes e cardioprotetoras, protetoras do coração. Quanto maior então o teor desse cacau, maior é o benefício do produto para a nossa saúde, Então, o cacau, ele é fruto do cacaueiro, que nós podemos chamar também de Theobroma cacau. Essa espécie ela não é endêmica do Brasil, E segundo os dados de 2020, provavelmente está naturalizada na Amazônia desde a era pré-colombiana. Se desenvolve então em regiões quentes e úmidas, como na América do Sul, na África Ocidental e Sudeste da Ásia. Esse nome cacau, e Theobroma cacau, quer dizer alimento dos deuses, já que desde de antigamente era considerado como uma árvore sagrada pelos antigos povos maias e astecas. Interessante, Que incrível entender um pouquinho dessa história, os benefícios, que esse alimento pode trazer para a nossa saúde. E além desse objetivo individual para a nossa saúde, ele tem uma importância também econômica e social, Existem muitos agricultores aí familiares que utilizam, dessa matéria-prima como sustento das suas famílias, enriquecendo também o mercado consumidor.
O cacaueiro, então, pode apresentar, né, entre 5 a 8 metros de altura e podem ter diâmetros, né, expressivos. Podem se desenvolver, então, em florestas, atingindo, às vezes, até 20 metros de altura, tá? Geralmente essas árvores, do cacaueiro, eles vão se desenvolvendo debaixo de outras árvores, né? Se desenvolve por meio do que a gente chama de sombreamento. E aí elas vão se competindo com a luz e vão crescendo, porque elas vão em busca da luz e vai tentando ali achar o raio de luz. E por isso que elas vão crescendo e elas são, né, de porte médio. Esse cacaueiro, então, ele vai se desenvolver ali em solos com boa drenagem, né, e fertilidade de média a alta. Essas árvores, né, do cacaueiro, como elas vão se desenvolvendo, podem se desenvolver debaixo de outras árvores, isso se torna um ambiente propício para o desenvolvimento do fruto, tá? As folhas, então, dessa árvore, elas são grandes, apresentam um formato oval, como nós podemos visualizar ali nessa foto, tá? Em volta desse ciclo ali azul. O cacaueiro, geralmente, ele cresce de forma, né, vertical, sendo principalmente, né, o local de onde saem os ramos e as flores, tá? Ele é sustentado, então, por um pedúnculo, como que vocês podem ver ali naquele círculo vermelho, apresentando, então, o formato do fruto de forma alongada. E tem esse sulco, se a gente olhar, né, para o fruto ali, a gente percebe, né, essas frestinhas, que são chamadas aí de sulco. A cor do cacau é muito variada, né? Como vocês puderam ver nas fotos anteriores, no pé. E existem também variedades diferentes, tá? Essas cores estão relacionadas diretamente com o amadurecimento do fruto. Nós podemos classificar hoje, né, 3 variedades, que é chamada de trinitário, crioulo e forasteiro. O mais utilizado hoje que a gente encontra para a produção de chocolate é o forasteiro. A variedade, então, crioulo, que é essa do meio, tá, apresenta frutos grandes e sementes, né, com cor branca a um violeta pardo. Produz um chocolate também de sabor suave e frutado, sendo conhecido como cacau de qualidade superior, cacau fino, tá? Entretanto, essa variedade ela é muito suscetível a doenças. Ela é plantada, né, considerada como retira-se desse fruto cacaus especiais com aromas superiores, mas ele é mais caro e mais difícil de ser cultivado. A variedade, então, forasteiro, que é essa terceira foto, né, apresenta uma cor violeta intensa, né, a polpa. Possui uma quantidade de antioxidantes que a gente chama de antocianina. Ele é considerado mais um cacau que a gente pode classificar ele como tipo básico, tá? Ele é produzido mundialmente, praticamente o cacau hoje que a gente consome, né, aqui no Brasil, né, nas gôndolas do supermercado, nas lojas, vem dessa variedade. Ele tem um sabor mais amargo, mais adstringente, tá? E ele tem essa característica mais amarga pela presença de altas quantidades de um composto que nós chamamos de compostos fenólicos, tá? Então, em comparação, né, ao crioulo, o crioulo vai ter menos compostos fenólicos e o forasteiro tem mais compostos fenólicos, e isso caracteriza, né, esse sabor mais adstringente e amargo. E o terceiro, que é o da primeira foto, né, chama trinitário. Ele atualmente foi obtido, né, pelo cruzamento então do crioulo com o forasteiro. E as sementes do cacau, ele varia ali de um amarelo pálido até um roxo escuro. Interessante, né? Como a nossa ciência e ela é ampla em relação, né, a essas variedades. Então esse cacau, né, depois ele chegar na maturidade ideal, é uma tarefa difícil que nós podemos colocar assim de colheita. É um dos maiores desafios em saber
qual é o fruto que está no ponto ideal, tá? E na mesma árvore vão existir frutos que não estão ainda no ponto de colheita. Então é muito importante assim que começar, né, o desenvolvimento do fruto e o aparecimento dessa cor, né, o produtor já ficar atento aí para que não há perdas, né, do fruto. E relembrando então, né, os frutos variam de várias cores, né, de verde ao roxo e de amarelo ao alaranjado. Interessante, né? Então, o cacau ele pode ser colhido de forma manual, 2 vezes, ou dependendo, né, uma vez ao ano. A sua polpa ela vai ser uma polpa mais branca, ao amarelo claro, tá? E a gente pode simbolizar essa cor lembrando da fruta da graviola, fruta do conde, do cupuaçu e da lixa, que parece um pouco as cores ali da polpa, tá? Hoje no Brasil, nós podemos falar que existem alguns estados que estão produzindo, como Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Rondônia, tá? E no Mato Grosso, existem algumas regiões que se destacam aí na produção do cacau. Nós temos Colniza, Cotriguaçu, Brasnorte, Aripuanã, Novo Mundo, Carlinda, Paranaíta, Porto Estrela, Novo Monte Verde, Terra Nova do Norte, Rondolândia são cidades aí que estão iniciando o cultivo, já tem uma experiência, né? Vale a pena aí quem estiver passando por essas cidades entrar em contato com o sindicato rural ali para entender um pouquinho mais dessa cultura. Vale a pena, né? A gente valorizar os produtores aí da agricultura familiar do nosso estado. Outro dado importante, né, que a partir do momento que esses frutos já estão no processo de maturação, o agricultor ele já passa a ficar atento nesse pé e ali ele utiliza de ferramentas para retirar, né, o fruto por meio, né, do corte ali do pendúculo, né? Então eles utilizam esse instrumento de coleta do fruto como se fosse um gancho, né, uma faca aí afiada com uma haste para conseguir chegar mais próximo desse fruto, tá? É, o período então compreendido, né, entre a polinização e o amadurecimento do fruto varia de 140 a 205 dias. Com uma média, a gente pode colocar uma média de 165 dias aí, que é um período ideal para começar a retirar esse fruto lá do pé, tá? Em relação ao índice de fruto, né, o número de frutos necessário para 1 quilo de cacau comercial geralmente vai de 15 a 31 frutos. É muito fruto, né? Hoje, atualmente, já se tem alguns utensílios de coleta, né? O mais utilizado ainda é esse cesto. Então, quando um produtor, né, sabe que a sua safra já está pronta para colheita, ele já começa a colher manualmente os frutos, tá? Essas bagas aí de cacau, elas vão amadurecer em momentos diferentes. A mecanização, às vezes, dependendo da localidade, é inviável, então eles vão utilizar esses instrumentos, esses facões ou facas especializados para retirar esse fruto lá do pé. O que mais que nós temos aqui? A colheita então é feita de forma manual, né? As cores são intensas, é uma cor viva. E eles podem utilizar como atributo também de ajuda esses cestos coletores aí para minimizar o impacto, né? De deterioração do fruto. É lógico, né? A gente está falando de um alimento que ele está propício aí a vários perigos, né? Tanto perigos biológicos, perigos químicos, perigos físicos do ambiente. Então, quando a gente coletar esse fruto, o mais ideal possível é a gente tentar manter ele mais íntegro e destinar rapidamente para a zona e para a área de processamento, para que a gente consiga permanecer os flavors, né, e os sabores mais adequados, tá? Eles podem também transportar, né, esse fruto nessas carretinhas, facilitando aí o processo até a chegada na unidade de processamento e armazenamento. E lembrando um pouquinho da história, né, da produção do chocolate com a extração do cacau, a forma de extrair o fruto não se mudou, né, ainda se utilizam ainda de forma artesanal esses cestos. Isso é uma foto de 1833, né, de agricultores aí
realizando o trabalho de forma manual e tendo todo o cuidado aí de coletar esse fruto e retirar eles, né, da área rural até levar então aí para as plantas de processamento, porque ainda não está pronto o chocolate, né? Ainda vai passar aí por várias etapas de processamento, tá? Bom, então chegamos, né, nessa etapa aí de processamento. O chocolate é obtido de uma mistura então de cacau, açúcar e leite. A maioria da indústria ela recebe a massa, a manteiga de cacau já pronta e inicia então o seu processo na etapa aí de mistura e forneamento, né, vamos dizer assim, tá? Então nós podemos apontar que a fabricação do chocolate começa bem antes, né? Como nós vimos aí, com a atenção ao desenvolvimento da planta, a atenção ao desenvolvimento da maturação do fruto, né? Até a colheita e a retirada então dessas sementes e a torração, tá? Então como que é esse fruto? Vamos abrir esse fruto, vamos entender como que é por dentro, né? Então esses frutos já chegaram aí na planta de processamento. Nesse caso, essas fotos aí demonstram um fruto bem amarelinho, tá pronto aí para abrir e retirar a polpa, tá? Mas antes ainda da gente entrar de fato nesse processamento, é muito importante realizar tanto a pesagem para entender, né, o peso, a quantidade que será processada e também a lavagem e desinfecção para retirada de possíveis perigos biológicos, né, que vêm aí do campo, tá? Posterior, então, a essa etapa, realiza-se a etapa de corte, de fato, aí na foto, né, do lado esquerdo, a gente já começa a ver o milagre acontecendo, né, as amêndoas aí estão sendo retiradas, e do lado direito eles retiram também de forma manual, tá? As sementes, então, a gente pode chamar essa semente de bagas. O tamanho dessas sementes variam de 15, né, a 25 centímetros, e cada um desses frutos pode ofertar de 20 a 50 unidades. Essa polpa ela é doce, branca ao amarelo claro, tá? E essa polpa é como se fosse uma mucilagem. Quem é do campo, eles utilizam até essa parte para fazer suco, fazem outras, né, outros produtos, mas o que nós queremos mesmo é a semente que está dentro dessa baga, dentro dessa mucilagem, tá? Então, é um sabor doce, tá? O que nós precisamos então é a semente, tá? Para a fabricação do chocolate. Mas ainda não chegamos na etapa final ainda do chocolate. Para chegar, né, no pozinho que é utilizado para fazer o nosso chocolate, vai ainda passar por algumas etapas, tá? A primeira etapa, ou uma técnica de conservação, nós vamos chamar de fermentação, tá? Então, a fermentação ocorre quando os açúcares, né, presentes dentro dessa semente, ou amidos e os carboidratos, eles devem ser decompostos a ácidos e a álcool. Essa etapa de fermentação é uma etapa primordial e importante no desenvolvimento do aroma do chocolate. Sem essa etapa de fermentação, nós não conseguiríamos obter o nosso chocolate. Essa etapa, geralmente, dependendo do produtor e da técnica, leva de 8 a 10 dias, tá? E é muito importante também para evitar a deterioração dessa semente. Então, após esses 8 dias, esses 10 dias, o cacau ele fica fermentando, né, em caixas de madeira ou em caixas também de material de aço inox. E posterior a essa etapa de fermentação, eles serão encaminhados para uma ala, ou uma seção, ou um setor para secagem, certo? Essa etapa também de secagem é importantíssima para desenvolver o sabor e o aroma do cacau. Essa secagem ela pode ser de forma manual, né, ou de forma natural, como nós estamos vendo aí nessa foto. Isso é dentro de uma propriedade, lá numa fazenda, que são chamadas aí de secadores, ou também podem ser secadores artificiais, tá? Então, veja como é lindo esse processo, né? O trabalho, né, do produtor vai muito além do plantio e do cultivo do cacau, né? É muito importante, além de colher, tem que fermentar, secar, né? Todas essas etapas requer tempo e cuidado com a temperatura,
beleza? Então, depois dessas etapas, né, de fermentação e secagem, o que nós queremos é essas sementes aí, olha, já com uma cor mais marrom, outras mais esbranquiçada, ou até mesmo uma cor mais violetas, tá? E depois, então, de todas essas etapas, nós queremos chegar nessa semente aí com uma cor mais marronzinha e toda a atividade de água dela já foi retirada. Né? A próxima etapa, então, é encaminhar para a indústria e a indústria inicia-se, então, o processo aí de moagem dessas sementes, né? Bom, então chegamos até aqui, já passamos pela parte de plantio, já cortamos o fruto, já retiramos essa semente, já fermentamos e secamos, tá? Mas mesmo assim, quando nós chegamos, né, lá no supermercado, nós se deparamos com algumas outras informações. Por exemplo, vocês já viram olhando para essa foto essa informação 100% cacau? Ou essa outra informação 32% do cacau? Tá? Então é isso, quando a gente pegar um rótulo lá no supermercado e identificarmos essa informação, quer dizer que existem 32% ou 100% do que? Vou voltar um pouquinho aqui atrás nesses slides. Dessa semente aqui. Então, para completar, né, os outros 100%, nós vamos adicionar outros produtos. Que outros produtos? Vamos avançar um pouquinho aqui os slides. Olha só. Então, quando eu tenho 20% de cacau ou 30% de informação lá no rótulo, eu tenho manteiga de cacau e açúcar. E dependendo do produto, tem até leite em pó. Tá? Então, existem chocolates, né, com porcentagens diferentes de cacau. Isso é importante, é uma informação importante para a gente poder diferenciar. Porque se nós entendemos, né, que o cacau ele é rico em antioxidantes, anti-inflamatório, né, um potente anti-inflamatório, antioxidante. Então nós queremos escolher um cacau, né, que tenha maior porcentagem no chocolate. Ou seja, nós queremos escolher um chocolate com maior porcentagem de cacau. Então, o ideal aí sempre a gente escolher chocolate com 60%, 70%, ok? Uma outra maneira também da gente diferenciar, né, é pela cor. Então, nós temos o chocolate que tem maior quantidade de cacau, acima de 60%, ele tem uma cor mais escura. Então, podemos apontar que existem vários tipos de chocolate. A diferença, então, está relacionada nas alterações do nível de composição do cacau. Então, chocolate ao leite, ele vai ter uma cor mais marrom, né, como na foto sendo apresentado aí. Ele é um chocolate que tem manteiga, massa de cacau, açúcar e leite pó, mas tem quantidade de cacau numa quantidade inferior. O chocolate amargo, né, que também é outra informação que vem descrita lá no rótulo, vem essa informação de chocolate amargo. Ele também tem maiores quantidades de cacau, ele tem uma cor mais escura, tem sabor amargo, tá? E tem maiores quantidades, né, de cacau, que é o que nós queremos de benefício para a nossa saúde. Qual é o chocolate, então, que tem menor quantidade de cacau? É o chocolate branco, tá? Ele vai ter uma cor branca, ele tem uma composição maior de manteiga de cacau, ele tem mais açúcar e dependendo da composição também terá leite, tá? Então, todas essas informações, elas estão contidas lá no rótulo. Então, é importante ir lá no item ingredientes, nós identificarmos, então, qual é o nosso interesse. Caso o interesse seja maior quantidade de cacau, então nós temos que escolher chocolate amargo, certo? Então, relembrando, né, como que nós podemos aplicar, né, todo esse conhecimento. Quanto maior o teor de cacau, melhor, né? Porque quando maior teor de cacau, eu evito açúcar, menor quantidade de açúcar, e também apontar, né, optar por manteigas de cacau, porque nós podemos utilizar outros tipos de gordura na elaboração de chocolate. Então, lá no item ingredientes, tá, nós podemos também observar essa informação e escolher, né, aquela que está descrita aí, manteiga de cacau. Legal, né? Que interessante.
Bom, então agora nós já identificamos que existem sim, né? Já entendemos um pouquinho essa trajetória, que existem cacau diferentes, né? Nós podemos diferenciar em relação à concentração de cacau e visualizando nós podemos também identificar que um cacau amarelo branco ele tem, né, um chocolate amarelo ou branco ele vai ter menos quantidade de cacau. Um chocolate então mais escuro teoricamente ele tem mais cacau. Quando, né, e como a gente tira essas dúvidas é lendo e fazendo a leitura do rótulo, tá ok? Por que então é muito importante a gente se preocupar, né, com essas questões aí da quantidade de cacau? Então, relembrando, os benefícios do cacau, ele é energético, nutritivo, tem antioxidantes, né, polifenóis e flavonoides, mas também temos que levar em consideração a quantidade a ser consumida. Sim, tem que levar em consideração, não mais que 30 gramas por dia, tá? E como nós temos, né, uma grande quantidade de cacau, acima de 70%, e ele é considerado também um energético, né, e nutritivo, sempre lembrando então consumir o cacau, né, amargo antes das 19 horas, porque dependendo de algumas pessoas isso pode despertar e mandar o sono embora. É legal, né, pessoal? Bom, já vamos finalizando então aqui de forma bem resumida, né, como que a gente transforma e chega no chocolate, né, passamos aí por várias etapas da elaboração do chocolate de uma forma bem resumida, um fruto que tem toda a sua importância social e econômica, passa por várias etapas de processamento, né, para chegar nessa maravilha que a gente encontra nos supermercados. Então é muito importante, né, nesse processo também levar em consideração as etapas aí de melhores escolhas ao escolher os alimentos, né? Então, quando a gente se aproximar do entendimento, a gente amplia o nosso conhecimento daquele alimento, a gente faz escolhas mais saudáveis, né? Quando a gente faz escolhas mais saudáveis também, a gente ajuda também os nossos familiares a também fazer escolhas mais saudáveis. E lógico, né, gente, quando não só além de consumir aquele produto, mas também a gente entende que aquele produto é produzido na nossa região, a gente valoriza os produtos da nossa região, valoriza a agricultura familiar, os produtores da nossa região. Isso é muito importante. Bom, como nós estamos falando aqui de conhecimento, nós temos que aplicar esse conhecimento, né? E aplicar o conhecimento muitas vezes é só ouvir, entendemos, né? Vamos refletir se realmente é interessante para a nossa saúde. Aplicar, então, é fazer a leitura do rótulo, identificar ali no item ingredientes, qual é a ordem, né? O primeiro ingrediente que nós procuramos aí é quantidades altas de cacau, que nós já entendemos os benefícios para a saúde, para a sociedade, né? Para o comércio. Então, através da leitura do rótulo, a gente pode identificar então chocolate que tem todos esses benefícios, tá ok? Bom, e por último, e finalizando aqui nosso bate-papo hoje, né, nós podemos então crescer com base na aplicação do nosso conhecimento. Agradecimentos especiais, né, toda a comissão organizadora da primeira feira de ciência de Mato Grosso. E quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais lá no Instagram, professora Isabela Figueiredo. Um abraço a todos, muito obrigada por estarem aqui, espero que gostem e estamos juntos lá no Instagram. Tchau, tchau!